Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus com o Papa Leão XIV. Com vocês nessa transmissão neste domingo, Jackson Erpen na coordenação dos trabalhos, temos Tadeus Jones na parte técnica, Gabriele Di Domenico. Domingo com tempo encoberto, temperatura na Praça São Pedro neste momento está por volta dos 30 graus, uma Praça São Pedro. Você que nos acompanha pelas imagens, literalmente tomadas de fiéis, peregrinos, turistas, vindos de várias partes do mundo. Enquanto aguardamos então a chegada do Papa Leão XIV, eu aproveito para saudar em nome do Dicastério para a Comunicação as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular EWTN, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, a TV Aparecida, Rede Canção Nova, Rádio Amparo de Lisboa, Rádio Maria em Brasília, Rádio Fé e Luz de Campinas, Web TV Tropicana na Paraíba. Uma saudação, um bom domingo a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site Vatican News. Recordamos que a solenidade de Corpus Christi é celebrada na Itália e em outros países neste domingo. Assim, Santo Padre deverá inspirar a sua reflexão antes de rezar o Ângelus no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 11b a 17. E na parte da tarde, por volta das 16 horas e 30 minutos, horário italiano naturalmente, o Papa sai do Vaticano, então, para se dirigir até a Basílica de São João de Latrão, onde preside a Santa Missa, que será seguida então pela procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Roma até a Basílica Santa Maria Maior, na qual, recordamos, também tomarão parte os governantes que celebram o seu jubileu nesses dias e que ontem foram recebidos pelo Papa Leão XIV na Sala das Bênçãos. Eram cerca de 600 governantes políticos, parlamentares provenientes de 68 países. Recordando ainda os inúmeros apelos de paz do Papa Leão XIV desde o início do seu pontificado, então, essa notícia da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra contra o Irã, com o ataque, então, essa madrugada contra 3 usinas nucleares iranianas. Gostaria de renovar esse apelo à paz para tentar a todo custo evitar o uso de armas, buscando por meios diplomáticos o diálogo. Um confronto feito em conjunto para buscar a solução para o drama de muitos inocentes que estão morrendo, havia dito. Então, o Papa Leão XIV, no último 19 de junho, na saída do Centro de Transmissão de Santa Maria de Galéria, onde tem as retransmissões, então, da Rádio Vaticano para todo o mundo. Essa declaração, então, mas esse apelo pela paz durante uma entrevista. Então, o convite, então, a todos nós, então, que continuemos a rezar pela paz, esses tantos conflitos em tantos lugares do mundo. Agora, então, essa escalada e o agravamento da situação também no Oriente Médio. E agora abrem-se, então, as cortinas do apartamento pontifício. E temos, então, Leão XIV, saudado pela multidão. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Oggi in molti paesi si celebra la solennità del corpo e del sangue di Cristo. Celebra-se hoje em muitos países a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Domini, e o Evangelho narra o milagre dos pães e dos peixes. Para alimentar milhares de pessoas vindas para o ouvir e pedir curas, Jesus convida os apóstolos a apresentarem-lhe o pouco que têm.
Abençoa os pães e os peixes e ordena que os distribuam a todos. E o resultado é surpreendente. Não só cada um recebe comida em quantidade suficiente, como sobra em abundância. O milagre, mais do que um prodígio, é um sinal e nos recorda que os dons de Deus, mesmo aqueles pequeninos, quanto mais partilhados são, mais crescem. Porém, ao lermos tudo isso nos dias de Corpus Domini, refletimos sobre uma realidade ainda mais profunda. Com efeito, sabemos que na raiz de toda a partilha humana há uma outra maior e anterior a ela, a de Deus para conosco. Ele, o Criador que nos deu a vida para nos salvar, pediu a uma de suas criaturas para ser sua mãe e dar-lhe um corpo frágil, limitado, mortal, como o nosso, confiando-se a ela como uma criança. Partilhou assim profundamente a nossa pobreza e, para nos resgatar, escolheu servir-se do muito pouco que lhe podíamos oferecer. Pensemos como é bom, quando oferecemos um presente, porventura pequeno, proporcional às nossas possibilidades, ver que ele é apreciado por quem o recebe. Como ficamos felizes quando sentimos que, apesar da sua simplicidade, aquele presente nos une ainda mais àqueles que amamos. Pois bem, na Eucaristia, entre nós e Deus, acontece exatamente isso. O Senhor acolhe, santifica e abençoa o pão e o vinho que colocamos sobre o altar, juntamente com a oferta da nossa vida. Nos transforma no corpo e sangue de Cristo, sacrifício de amor para a salvação do mundo. Deus se une a nós, acolhendo com alegria o que levamos e convida a nos unirmos a Ele, recebendo e partilhando com igual alegria o seu dom de amor. Dessa forma, diz Santo Agostinho, como dos grãos de trigo unidos entre si, se forma um único pão. Assim, na concórdia da caridade, se forma um único corpo de Cristo. Caríssimos, nesta tarde faremos a procissão eucarística. Juntos celebraremos a Santa Missa e depois nos colocaremos em caminho, levando o Santíssimo Sacramento pelas ruas da nossa cidade. Cantaremos, rezaremos e, por fim, nos reuniremos diante da Basílica de Santa Maria Maior para implorar a bênção do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre toda a humanidade. Que essa celebração seja um sinal luminoso do nosso compromisso de sermos todos os dias, a partir do altar e do sacrário, portadores de comunhão e de paz uns para os outros, na partilha e na caridade. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucet eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et hoc spiritusque in saeculum. sit nomen Domini benedictum, Et hoc nunc in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Caros irmãos e irmãs, seguono notizie allarmanti seguem as notícias alarmantes do Oriente Médio, sobretudo do Irã. Nesse cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, leva o risco de levar ao sofrimento cotidiano da população, especialmente em Gaza e de outros territórios, onde a urgência de um adequado apoio humanitário se faz sempre mais urgente. Hoje, mais do que nunca, a humanidade grita e invoca a paz. Um grito que pede responsabilidade e razão, e não deve ser sufocado pelo fragor das armas e por palavras retóricas que incitam ao conflito. Cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral parar a tragédia da guerra antes que ela se torne uma espiral irreparável. Não existe conflito distante quando a dignidade humana está em jogo. A guerra não resolve os problemas. Antes, pelo contrário, os amplia e produz feridas profundas na história dos povos, que empregam gerações para recuperá-los. Nenhuma vitória armada poderá compensar a dor das mães, o medo das crianças e o futuro roubado. Que a diplomacia faça calar as armas. Que as nações tracem o seu futuro com obras de paz, não com a violência e conflitos sanguinários. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos. Tenho alegria de saudar os parlamentares e os prefeitos aqui presentes por ocasião do jubileu dos governantes e dos administradores. Saúdo os fiéis de Bogotá, aqueles vindos da Polônia, entre os quais os alunos e professores do Instituto Técnico de Cracóvia.
La banda musicale di Strengberg, in Austria. A banda musical de Stremberg, na Áustria, I fedeli di Hannover, os fiéis de Hannover, na Alemanha, i cresimandi di os Gioia crismandos de Gioia Tauro e i ragazzi di Tempio e os Pausania. jovens de Tempio Pausânia. A tutti auguro una buona A domenica. todos desejo E um bom benedico domingo coloro e abençoo aqueles Benedico coloro que hoje participam ativamente da festa de Corpus Christi, também com os cantos, a música, os tapetes florais, os artesanatos e, sobretudo, com a oração e a procissão. Obrigado a todos e bom domingo. Essas palavras, então, do Papa Leão XIV, após a oração do Ângelus, com um premente apelo à paz, um apelo aos governantes, aos responsáveis das nações para fazerem calar as armas. Respondamos também nós com nossa oração, nesse momento tão delicado para o futuro da humanidade. E concluímos então a nossa transmissão nesse domingo, pegando essa passagem da reflexão do Papa Leão XIV. Que a celebração de Corpus Christi seja um sinal luminoso do nosso compromisso de sermos todos os dias, a partir do altar e do sacrário, portadores de comunhão e de paz uns para os outros, na partilha e na caridade. E assim concluímos então nossa transmissão do Ângelus deste domingo, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram e desejando também a todos vocês que nos acompanharam um santo e abençoado domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.